dia é um capítulo na internet. É. E esse horário tem bastante live, né? É, também tem essa. Deixa eu ver aqui. A galera tá entrando. Bem-vindo a todos. Vocês estão conseguindo escutar a gente tranquilamente? Às vezes a gente fala aqui, eles não escutam lá. Coisa meio doida. Pra mim tá bom aqui. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Bem-vindo a mais uma entrevista da gente. Um ótimo sábado a todos aí. Acredito que obrigado pelo a resposta aí de Pelas vocês aí respostas. positivamente. É, né? Isso aí. Então, nossa entrevista hoje é com a professora, futura professora, acredito que já está aí um pezinho para ir embora daqui a pouco, né? Se formar. Mariana Correia. Hoje ela vai falar um pouco do que ela faz, do que é tanto na parte esportiva como no laboratório da Lifes, né? E também seus nichos de trabalho, que eu acredito que ela também trabalha com a parte esportiva. Então a gente tem diversas perguntas aqui, já falando, se prepara aí. E ontem a gente fez a entrevista com o professor Alexandre Galvão. Eu não gosto muito de chamar ele de baiano, né? Que fica mais íntimo, né? Mas a galera aí lá no YouTube a gente também não colocou assim. Então hoje a gente vai falar com você, Mariana. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, mais uma vez, te agradecendo, né? E acredito que todo mundo que está aí pode fazer pergunta para ela, decorrer da nossa entrevista. A gente está vendo aqui o trabalho dela, que legal, né? Que ela fez na Lives. E para o trabalho também, para desenvolver o ensinamento dos alunos. Então, isso é gratificante. Então, para começar, nossa primeira pergunta, que deixaram aqui, que nem a gente sempre faz para o pessoal conhecer um pouco dos nossos entrevistados. A gente queria conhecer quem é pessoalmente você, Mariana. Quem é você? Tá, eu queria só primeiro te agradecer pelo convite, né? Por ter me convidado para estar aqui hoje falando um pouquinho do projeto e tudo mais. E também te parabenizar pela iniciativa que vocês tiveram de fazer esse perfil com essas entrevistas. Eu estava até conversando com o professor Alexandre ontem, a gente achou muito bacana a iniciativa de vocês. E vamos lá, quem é a Mariana, né? A Mariana, ela praticou esporte desde pequenininha. Na verdade, eu entrei na natação. Minha mãe costuma falar que com 8 meses eu já estava fazendo natação, claro que aprendendo ainda, né? E desde pequenininha eu já participava de competições, assim, mas competição como se fosse festivais, né? De natação. E se eu não me engano, acho que foi Legal. a partir dos meus 5 anos de idade eu já comecei a competir assim um pouquinho mais sério, sabe? E aí eu fiquei na natação até os meus, acho que 16, 17 anos, natação competitiva mesmo, que foi tudo pela Unisanta. Mas assim, ao longo, né, dessa vida da natação, eu sempre pratiquei outros esportes, assim, em paralelo, sabe? Porque eu sempre gostei muito de fazer atividade física, esporte, enfim, de sempre estar me movimentando, né? Então eu tive uma experiência no balé, no boxe, no hapkido, taekwondo eu cheguei a fazer também, tênis. Eu nem lembro assim todos. Eu fiz surf também um pouquinho. Eu não quero ficar falando todos porque com certeza eu vou esquecer de algum, né? Mas eu já fiz vários esportes assim sempre em paralelo com a natação, né? Mas a natação sempre Legal. foi o que moveu o meu coração, assim, né? Que fez bater mais forte. E aí, 16, 17 anos de idade, eu parei a natação. Eu estava finalizando também o ensino médio, né? E aí eu fui morar fora junto com uma amiga minha, a Lia. A gente foi morar fora, a gente morou nos Estados Unidos. E aí lá a gente também voltou a nadar um pouquinho, assim, mas mais por prática esportiva, assim mesmo, né? Para praticar alguma atividade física, para a gente não ficar parada. E aí logo a gente parou de novo. Aí com 19 anos eu voltei para Santos, aqui para o Brasil, né?
E aí, acho que foi em 2010, eu comecei a administração na Unisanta também, faculdade de administração. E aí eu voltei a nadar com, na época era um ex-técnico meu, que é o Joel Moraes, aí eu voltei a nadar com ele numa outra equipe que ele abriu na ABB. E aí eu fiquei nadando acho que por um ano. Eu só parei, na verdade, porque eles começaram a reformar lá o prédio, e aí teve que parar a equipe mesmo. E aí depois eu fiquei esse tempo Legal. parada, né? Eu estava na ADM ainda, eu me formei em 2013 lá na ADM no Santa. E aí eu fiquei parada mais ou menos de 2011 até 2013. Na verdade, eu praticava corrida, assim, mas por conta própria, né? E aí em 2016, que eu estava fazendo um curso com a Simone Zaros, que eu vi que ela tá aí, né? Ela entrou aí também. E aí eu estava fazendo esse curso, eu conheci alguns amigos, o Cuca e o Denis, e eles praticavam corrida em assessoria, assim, na praia, né? Aí eles comentaram comigo, porque assim, de final de semana a gente fazia o curso dia de semana, e de final de semana a gente marcava o grupo para ir correr na praia. Aí eles começaram a comentar, poxa, por que você não pega uma assessoria e corre também junto, que falaram que era legal, tal. Aí no começo eu não queria, até que uma vez eu me rendi, em 2016 eu comecei a correr com o professor Luiz Avelino, que está aí também. Aí eu comecei a correr na assessoria dele, que ele era professor lá, e aí eu não parei mais, né? E aí, claro, né, lá nessa assessoria tinha o grupo de triatlon, o grupo só da corrida, o grupo que fazia a corrida, mas também às vezes se aventurava no ciclismo ou na natação. E aí eu fui cada vez mais me aventurando, né? Como eu já fui nadadora, eu corria e aí eu falei, ah, tá bom, vai, quando tiver a natação eu quero ir junto para ver. Aí, claro, eu entrei na natação e na corrida, tive que entrar também no ciclismo, e aí acabei entrando no triatlon, mas acho que foi em 2017 ou no finalzinho de 2016, eu não me lembro direito. E aí eu tô até hoje, né? Hoje na verdade, eu ainda treino com o professor Luiz, e ele foi mudando, né? Ao longo desses anos, ele foi mudando de assessoria, eu fui sempre acompanhando ele. E é isso, essa é a Mariana, sempre foi ativa, sempre esteve envolvida em alguma atividade, algum esporte, e é isso. Legal. Bom, tivemos uma pergunta aqui, comecinho do professor Alexandre. Deixa eu puxar aqui. Qual é a visão atual sobre a sua profissão dela, atual dela, da sua profissão? Mas o que? Do que eu quero seguir na educação física, coisas assim? Ah, eu não sei. Acho que deve ser isso. Tá, eu Professor? vou, eu vou, eu vou entender como se fosse isso então, vai. Bom, você tinha me perguntado também, esqueci de responder, né? Por exemplo, hoje eu estou no terceiro ano, né? Então eu faço estágio. Como o professor Luiz ali comentou, eu faço estágio com ele na assessoria ATP, assessoria esportiva, né? Que está retornando agora por conta da quarentena e tudo mais. É uma assessoria de corrida, mas ele também auxilia no ciclismo, na natação, os alunos, eu tô acompanhando ele. Eu também estou fazendo um estágio com o professor Alexandre lá em São Paulo, no Hospital Lefort, na área de fisiologia, né? Legal. E eu acho que é isso que eu me lembro agora, que é o que eu estou fazendo hoje, né? E eu também, Que legal, eu também professor. assisto o professor Alexandre com dois alunos de natação, e acho que é isso. E, por exemplo, assim, hoje, né, na verdade, eu tenho um sonho desde pequena, né, que alguns já sabem, que é o meu projeto social. Esse, na verdade, é o meu sonho que eu quero com a educação física, né? Na verdade, eu estava tentando começar ele antes da quarentena, mas aí com tudo isso que aconteceu, eu tive que dar uma pausa. E assim que puder, eu pretendo retomar e realmente começar a colocar em prática, né? Que é um projeto social com crianças que vivem em áreas de vulnerabilidade social ou que tem alguma patologia, alguma coisa do tipo. Mas assim, esse é o meu sonho, como eu falei, mas assim, eu quero trabalhar em hospital, na área de cardiologia também, junto, mais ou menos o que o professor Alexandre já faz, né? E, Sim. e eu quero trabalhar com fisiologia, né? É o que eu quero, mas assim, eu não posso assim dizer que realmente quando eu me formar é isso que eu vou fazer, mas hoje o que eu quero é isso, né? Mas o principal para mim é o meu projeto social. E o que você faz no seu projeto social? Então, Qual na que verdade, eu seria? ainda não consegui ainda começar esse projeto, né, por conta da pandemia e tudo mais.
Mas esse meu Tá. projeto, na verdade, eu estou tentando englobar tudo, assim, né? Vai ter a área da educação física, que a gente vai trabalhar com essas crianças, né? Assim, é mais a parte de movimentação do corpo, né? Não vou falar esporte nem nada. Movimentação do corpo. Eu quero também, a minha mãe vai fazer parte desse projeto, porque ela é professora de yoga, então eu vou colocar ela para trabalhar também além do corpo, a mente dos indivíduos. Ainda não fechei parceria com um fisioterapeuta. Aí eu tava. É que eu não sei se eu posso falar, entendeu? Porque eu ainda estava em contato com o professor Nicolau também, para a gente terminar de fechar algumas parcerias, mas assim, o que eu quero pegar essas pessoas, primeiro eu vou começar com crianças, já tem um grupo específico que a gente vai começar, e aí depois eu quero expandir para a região, se possível, o país, fora, entendeu, do Brasil. Ainda é um projeto que ainda, a verdade, ainda não saiu do papel, né? Ia começar, mas aí por conta da... O professor falou que eu posso falar. Então a gente ia fazer uma parceria com a Unisanta, e aí eu cheguei a fechar também uma parceria com a Mega Imagem, e aí, algumas crianças têm problema neurológico e tudo mais, então, de tempos em tempos, a gente ia levar essas crianças para fazer exames, para acompanhar, né, se elas estão melhorando, se pelo menos está mantendo. E aí também, como tem essa parceria com a Unisanta, essas crianças iriam lá na faculdade fazer avaliações lá com a equipe de fisioterapia, de odonto que tem lá. É mais ou menos assim, a gente queria abranger tudo, sabe? Mas Entendi. agora a gente vai ter que aguardar, hein? E uma coisa que eu esqueci de falar, que eu quero ser professora também de faculdade, que eu não Bastante falei, né, na coisa. pergunta anterior. Ó, surgiu aqui do seu personal, Luiz Avelino, como surgiu o interesse em fazer esse projeto? Esse daqui, Aí, acho ou que é o não projeto sei. social? Não sei qual que é. Fala os dois. Tá Tá, bom, fala os então, dois. na verdade, o projeto social, eu lembro que desde pequenininha, ele falou sim, mas eu não sei para qual dos dois que ele falou sim, né? Bom, desde que eu era pequenininha, né? Eu lembro que eu andava, por exemplo, com a minha mãe, com meu pai, assim, pelas ruas, e eu via, por exemplo, os moradores de rua, né? E aí eu comentava, poxa, mãe, por que que a gente mora num apartamento, numa casa, a gente tem tudo, e essas pessoas não? Tipo, eu ficava assim, intrigada com isso, sabe? Por que que eu tenho que comer e essa pessoa não tem? Aí eu falava, mãe, a gente não pode levar, por exemplo, essa pessoa lá para casa, tal. A minha mãe explicava que não podia, e se aquilo tentava me explicar mais ou menos, né? E aí, então, tipo, na verdade, eu sempre tive isso dentro de mim, assim, pô, quando eu puder, eu quero ajudar o máximo de pessoas possível, sabe? Mas assim, eu sabia que eu queria fazer isso, mas eu não sabia, tipo, a partir de como, né? Como que eu queria fazer isso. E aí, com a educação física, me surgiu essa ideia, entendeu? De pegar, na verdade, tem um lugar específico, como eu já comentei, que é uma casa com um grupo de pessoas menores ainda, né? Que eu quero começar esse projeto nesse lugar, que deve ter mais ou menos de 15 a 20 pessoas nesse lugar. E aí, a partir do momento que for dando certo, que for se concretizando, eu for conseguindo as minhas parcerias, aí eu quero, como eu falei, ir expandindo cada vez mais. E esse projeto aqui, que foi o que ele perguntou, que foi do sistema, né? Como é que surgiu, né? No meu segundo ano de faculdade, eu passei a ser monitora do professor, uma das monitoras, né? Do professor Alexandre de anatomia. E aí, assim, quando eu estava no meu primeiro ano, que eu estava cursando a disciplina de anatomia, eu percebi que uma grande dificuldade, tanto por minha parte também, e dos meus colegas de sala, por exemplo, quando a gente começou a estudar o sistema esquelético, aí o sistema articular, o sistema muscular, né, que a gente tem as peças lá para visualizar, né, e aí, Sim. quando passou para esse sistema, que foi na sequência, como já era uma coisa assim mais dinâmica, eu comecei a perceber que a gente passou a ter uma certa dificuldade, sabe, para entender como é que funciona, que sai daqui, entra ali, faz isso, faz aquilo. E aí, depois do meu segundo ano, como eu comentei, que eu passei a ser a monitora, uma das monitoras, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa para quando o pessoal chegar nesse sistema, eles conseguirem entender e visualizar o que a gente está querendo passar. Porque eu não queria que eles passassem pela mesma dificuldade que a minha turma, por exemplo, passou. E aí eu conversei com o professor Alexandre, se eu não me engano, foi no dia 11 de junho,
de 2018 ou 19, acho que foi 19. E aí eu falei com ele, pô, professor, eu tô com uma ideia assim, assim, e lá na universidade abriu um laboratório que é Inove Fab Lab. Depois, se quiser, eu escrevo aqui ou eu te passo, não sei. Abriu lá na faculdade o Inove Fab Lab, que, na verdade, todo mundo, quando passa, acha que é laboratório de engenharia, sabe? Porque tem um monte de máquina, Assim. equipamento grande, assim, né? E aí teve um dia que eu e meu amigo Rogério, que eu vi que ele tá aí, a gente estava andando lá pelo pátio, a gente falou, meu, o que que é isso? Vamos entrar para ver? Daí a gente entrou e perguntou, ah, é da engenharia? Aí o Sérgio, que é o responsável por lá, falou, não, aqui não é da engenharia, é da faculdade, explicou como é que funcionava e tal. E aí eu comentei com o professor Alexandre, eu falei, professor, tem um laboratório novo, isso e aquilo, e eu tive uma ideia assim, assim. Aí eu falei, você assina para mim? Aí ele falou, com certeza. Aí aí, tipo, no mesmo dia, na verdade, eu falei lá com o Sérgio, com os meninos, o Yuri e o Gabriel, que são os meninos lá do laboratório, e eles falaram, ó, você vai ter que fazer alguns cursos aqui, primeiro para você entender os sistemas, que tem uns computadores lá, que a gente que mexe no computador, mexe na máquina, tudo. Ele falou, você vai ter que fazer esses cursos para você poder operar as máquinas e desenvolver o seu projeto, porque a gente só orienta. Aí eu falei, beleza, aí eu já Legal. sentei na mesma hora, tinha vaga, já fiz o primeiro curso, se eu não me engano, acho que eu fiz uns 4 cursos, eu não tenho certeza. E aí eu fiz o primeiro curso já, eu falei pro professor, acabei de fazer o curso, e aí agora eu já tô com o papel pronto, você só precisa assinar, já foi tudo assim rápido, sabe? E aí Legal. eu comecei a desenvolver junto com os meninos, que me ajudaram bastante, né? Aí eu comecei a desenvolver esse projeto e saiu isso aqui. E aí depois a gente levou lá para aula de anatomia, quando entrou nesse sistema, né, os alunos puderam mexer também, falaram que ajudou bastante, que eles conseguiram entender um pouquinho melhor, então deu certo, Pô, né? legal. Na minha época, acho que para mim foi o sistema mais difícil de entender. E aí eu pegava os monitores também, que eram os outros antigos, na época era o Luigi e a Ingrid Oliveira. Eu lembro até hoje deles. E aí enchi o saco deles, aí eu falei, pô, eu gosto de fazer desenho. Aí o Luigi, então faz um desenho sobre esse sistema e eu te explico. E aí eu fiz, ele explicou, e aí Hum. consegui melhor na prova, né? Mas de primeira a gente ficava, que nem você falou, a galera ficava viajando, falando, caramba, como que é isso aqui? Pra mim foi o de todos os 4, né? Do ano todo lá, o meu sistema mais difícil foi esse daí. Mas depois da explicação e do desenho, se tivesse esse projeto ia ser mais fácil. Como a gente não tinha, né? A gente tinha que ter criatividade. E principalmente os monitores ter criatividade para a gente conseguir entender, né? Que era muita gente, né? Legal. Agora a gente teve uma pergunta aqui do professor Lozano. De onde vem tanta energia e intensidade? Para fazer diversas coisas aí. Ai, professor, olha, só sei que minha mãe e meu pai são iguais, viu? Meu pai, sei que ele praticou diversos esportes também, diversas atividades, ele também não para. A minha mãe é igual, tem muita energia, vai ver que veio deles, né? Legal. Aqui todo mundo é assim. A única que é mais quietinha é minha irmã. Minha irmã é mais quietinha, é mais tranquila, mas minha mãe e meu pai não param também. Se você não tivesse feito educação física, qual outro curso que você faria? Então, né? Na verdade, eu falei que a minha primeira faculdade foi ADM, né? E eu me lembro que quando eu fui prestar o vestibular e tudo mais, eu tinha colocado lá educação física, fisioterapia e ADM. Só que aí eu tava muito confusa, né? Eu era muito nova, eu não sabia direito o que eu queria, na verdade. Tinha acabado de sair na verdade, do ensino médio, aí depois eu acabei viajando. Quando eu voltei, eu falei, meu, e agora? O que eu vou fazer, né? E aí eu não tinha noção de nada. Então, aí eu lembro que eu passei nos 3, né? E aí, quando eu fui lá fazer a matrícula, eu liguei pro meu pai e falei, pô, pai, eu tô aqui para fazer a matrícula e eu passei em ADM, fisioterapia e educação física. E agora, o que eu faço? Aí ele falou, se Legal. você não sabe, coloca ADM aí. E na verdade, meu pai tem uma empresa, né? E aí ele Ah, falou para eu colocar a DM, que aí quem sabe eu poderia trabalhar com ele e tudo mais. Aí eu coloquei a DM e acabei fazendo a DM, né? Eu cheguei a trabalhar em outras 2 empresas, aí depois eu trabalhei na empresa do meu pai, se não me engano, por uns 7 anos, eu não tenho certeza. E aí depois que eu falei, aí eu
por influência também do professor Luiz, que está aí, que ele falou, você sempre foi envolvida com esporte, isso e aquilo, por que você não faz educação física? Eu acabei entrando e tô amando, né? Realmente eu me encontrei. Mas eu acho que se fosse para fazer algum outro, eu faria físio. E, na verdade, desde pequenininho eu sempre gostei muito de medicina, mas Eu- não sei. é, teve uma entrevista depois do professor Alexandre que o rapaz também falou que medicina para ele era um dom. Então ele não tinha o dom, ele não quis procurar, mas achei engraçado Mas ele ter falado isso assim. ele é da FEFESP também? Não, ele na época, acho que ele se formou na FEPES, mas acho que foi uma das primeiras turmas. E hoje ele Ah, dá aula no tá. Centro Olímpico. O professor Alexandre fez outra pergunta aqui. Qual é a sua opinião a respeito da prescrição de exercício à distância? Então, bom, eu acompanho o professor Luiz, né? Que na verdade agora ele está com vários alunos, assim, espalhados pelo Brasil aí, e se eu não me engano tem até um aluno que está fora do Brasil, não sei se é na França, não tenho certeza. E assim, eu não tenho assim nada contra, eu acho até excelente o trabalho que o professor faz, que eu acompanho, é excelente. Mas assim, é que depende, né? Por exemplo, independente se for à distância ou não, a gente sabe que a maioria dos profissionais, eles fazem aquele famoso copia e cola, né? Pega um Verdade. treino, ou faz um treino só, ou às vezes faz, por exemplo, iniciante, intermediário avançado, e muitas vezes também eu conheço vários profissionais que não fazem nem anamnese, não conversam com o indivíduo que está querendo procurar iniciar a prática esportiva aí, ou apenas uma atividade. Então, eu acho que o principal é a conduta do profissional, né? Ele fazer Sim. uma avaliação detalhada, mesmo que à distância. Hoje a gente sabe que dá para fazer avaliações assim excelentes, bem detalhadas, com o indivíduo. Conversar também é muito importante, porque tem muitas vezes que você só passa o questionário para a pessoa e muitas vezes ela oculta várias informações. Então, aí no momento que você começa a Verdade. ter uma conversa, às vezes a pessoa começa a soltar algumas informações que ela não tinha falado ou que ela não queria falar. Então, eu acho isso muito importante. E, por exemplo, eu sei que o professor Luiz, ele faz um trabalho, assim, por mais que seja à distância ou presencial também, que ele trabalha com bastante alunos presenciais, ele costuma fazer de certa forma individualizado, sabe? Até mesmo no grupo da corrida que eu acompanho ele, por exemplo, é um grupo de corrida, né? Então, assim, os atletas, eles treinam junto, mas mesmo treinando junto, a gente consegue, por exemplo, tem vezes que a gente chega a ter 6 treinos diferentes, sabe? Então, eu acho que dessa forma é o jeito que funciona, independente se for online, se for presencial, tem que ser dessa forma, né? Porque ninguém é igual, o nosso organismo é diferente, cada um se comporta de um jeito, então isso é o mais importante, né? A gente entender como que o outro funciona e trabalhar de acordo com as características dele. A gente teve um problema aqui na recente, antes de ter a pandemia, que um dos professores que tinha fechado parceria com a gente, na época também se formou comigo ano passado, ele começou a dar muitos exercícios para certos alunos e para outras coisas. Só que aí ele não passa, a gente não sabia, porque cada um vai para um lado, né? A gente atende mais a domicílio e também em clínicas. Só que ele atendia só a domicílio. E aí muita gente começou a reclamar, fazer feedback pelo direct do Instagram, pelo Zap, né? E falar, pô, o professor está passando coisas que eu não posso fazer. Aí eu falei, É. mas como assim, né? O que que aconteceu? Aí entendi, fui na casa da moça, a moça estava até chateada, e ela tinha diversas lesões. Aí eu perguntei, ele passou a ficha de anamnese? Ele viu quais as patologias que você tem? Não, ele não me passou nada. Já chegou aqui, já deu um treino de adaptação e já começou a dar vários treinos. A senhora, ela tinha 58 anos e ele tava passando burpee pra ela. Eu falei, meu, que É, isso? Entendeu? é, Então aí tivemos que conversar com a pessoa, com o professor na época, e falar, cara, infelizmente não dá para ficar mais contigo não, uhum. porque a senhora tem diversas patologias físicas e metabólicas e você tá dando coisas que Então, não é para ela, entendeu? Porque ele não fez é, uma avaliação física com ela. Ele já chegou, entendeu? Achando que era qualquer um, todos são iguais. E aí a gente acabou dispensando o cara.
Felizmente. Uma outra coisa também, independente se o treino for, no caso lá da assessoria que eu trabalho, né? Independente se for no treino presencial ou no pessoal que faz treino online, como que a gente faz? A gente sempre pede para o aluno ficar em contato com a gente, sabe? Por exemplo, independente se for lá no treino presencial na praia, por exemplo, saiu pro aquecimento, sentiu alguma coisa, e assim, por mais que a pessoa pense que é alguma coisa boba, a gente sempre pede para falar, sabe? E também eu Sim. sei que o trabalho do professor aí, que ele faz à distância, é do mesmo jeito. Ele fica à disposição de todos os alunos. Eu sei que o WhatsApp dele nem para aí, porque cada hora chega uma mensagem, e assim, ele sempre fica à disposição. Se você começou seu treino, sentiu alguma coisa, me chama no WhatsApp, que eu adapto para você na hora, a gente conversa, eu te explico o que você pode fazer. Então, eu acho que dessa forma que tem que funcionar, né? Verdade. Ó, o professor Lozano perguntou, com todo esse currículo, quantos anos você tem? Eu tenho 30. Acabei de fazer 30, professor. Faz um mês, ou vai fazer um mês ainda. Tentou, então, hein? 30, é. Parabéns. Professor Luiz, personal, ele perguntou, pretende fazer alguma pós-graduação? Sim, sim, qual? Então. Eu estava justamente esses dias conversando com o professor Alexandre sobre isso, né? Na verdade, eu tô em dúvida entre duas pós, para ver qual que eu vou fazer primeiro. É a de fisiologia, né? Do exercício que tem na Unisanta. E também uma outra que eu tô com vontade de fazer, que é de yoga, só que é em São Paulo, na FMU. Aí eu tô vendo qual que eu faço primeiro, ainda não decidi. Legal. O professor perguntou aqui que você não parece o Lozano, perguntou se é o casamento. Não, não tem casamento. É, Mestrado e doutorado, com certeza, professor. legal. Qual é o seu ponto de destaque, assim, quando você dá aula, para a galera aí que tá vindo aí, né, no laboratório, com anatomia, ou nos seus estágios, qual é seu ponto forte que você acha que se destaca, ou alguém já te falou, deu esse feedback positivo, e Ixi. aquele feedback negativo, assim, que você acha que o pessoal já deve ter falado ou não falou, mas você sente que tá errando e você não consegue melhorar? Ixi, eu não sei dizer, né? Algum positivo, o pessoal que tinha que falar, né? Mas eu sei que, assim, por exemplo, eu não sei falar ponto positivo, isso eu não sei. Mas, assim, uma coisa que eu fiz, que eu continuo fazendo, por exemplo, eu já passei por diversos profissionais, assim, eu já tive diversos professores, né, ao longo da minha vida, enfim, tanto de colégio, de faculdade, isso na parte esportiva também. Então, o que eu tento fazer, eu sempre tento levar comigo alguns pontos positivos de cada um dos profissionais que eu tive como professor e que eu, por alguma forma, admirava o trabalho deles, ou não sei, alguma coisa que eu gostava, né, desses professores que eu tive. Então eu sempre tento pegar um pouquinho de cada um e criar a Mariana a partir disso, sabe? Mas é difícil, né, você falar de você, né? Não sei quais são os meus pontos positivos e negativos, mas com certeza eu tenho muitos pontos negativos a serem melhorados, né? Eu ainda estou iniciando aí, estou começando a dar aula agora. Na verdade, lá na assessoria eu comecei, acho que foi em 2018, né, a dar aula. Então, eu sinto que eu já melhorei bastante. No começo, eu tinha vergonha de falar, na verdade. Então, eu dava aula falando muito baixinho, sabe? Eu tinha vergonha de colocar uma voz um pouco mais alta, sabe? De colocar entonação, de falar, vamos, pessoal, vamos, isso e aquilo. Eu tinha vergonha de fazer isso. E aos poucos eu fui perdendo essa vergonha. Uma coisa, tudo bem, vai, tem uma coisa que eu acho que às vezes eu falo muito alto, então, mas não sei se isso é negativo ou não, aí o pessoal que tem que dizer aí. Mas é difícil, né, falar. Tá, te mandaram outra pergunta aqui. Qual é a dica que você daria para quem está iniciando agora na educação física? Alguma dica que eu daria? Quais são as dicas que você daria?
Bom, o que eu poderia falar primeiro é que a pessoa tem que, como o meu amigo está falando, ela tem que amar o que ela faz, né? Independente do curso, independente da área que ela quer atuar, ela tem que fazer com o coração, fazer com amor, né? E assim, o que eu falaria, eu acho, é que, por exemplo, tem muita gente que a gente sabe que fala que educação física sabe, é curso de quem não quer nada com nada, né? Que não dá dinheiro, que isso, que aquilo. E o que eu diria é que se você gosta mesmo, para você não escutar ninguém, que nada disso tem a ver, a gente pode ver aí o exemplo dos nossos professores, né? Que são excelentes profissionais. E outra coisa que eu falaria também é que tem muita gente que, de certa forma, assim, não dá valor para algumas disciplinas, para algumas aulas, mas que todas são muito importantes e que pode ser que Verdade. naquele momento e pode ser que naquele momento você fale, meu, para que eu estou tendo essa disciplina? Não consigo entender, sabe? Ah, eu não quero assistir aula, não quero estudar, não quero nada. Mas que mais na frente, no próximo semestre, no próximo ano, você vai ver que tudo tem um porquê, que tudo se encaixa e que todas as Verdade. disciplinas são importantes do mesmo jeito. Então, só isso, para a pessoa valorizar todas as disciplinas, todas as aulas, aproveitar ao máximo, participar 100% de todas. É que, por exemplo, uma coisa que eu falo que eu me arrependo muito é que no meu primeiro ano eu não fiz parte do LAFES por alguns motivos, né? E eu me arrependo muito disso, porque eu sinto que eu perdi um ano, que eu poderia já ter entrado no lápis e ter aprendido e feito várias coisas, mas eu não entrei, eu deixei para entrar, se eu não me engano, quase no final do primeiro semestre do segundo ano. Eu acho que foi, entendeu? Então, isso eu me arrependo muito. Então, quem puder, já participa de tudo, aproveita ao máximo, que é sensacional. Todas as experiências são válidas. Eu lembro na minha formação, o professor Tiago Rogel, ele sempre falava pra gente, logo no primeiro ano, quando acabasse a faculdade, já fazer uma especialização ou algum curso, porque para resgatar o financeiro, né? Às vezes a pessoa, pô, agora eu gastei os 4 anos, não tenho dinheiro, né? Então fazer algum curso online, alguma coisa, já tinha esses online, né? E também, assim, todas as disciplinas, como você disse, são importantes, porque ele fala, pô, tem muito professor que tá reclamando que vocês ficam conversando e tudo, então, para vocês terem compromisso disso, porque vocês não sabem o dia de amanhã. Um dia vocês podem se formar e pode ser que nem havia uma oportunidade para dar aula de handebol, uma oportunidade de ser fisiologista, e vocês às vezes vocês não prestaram atenção naquela matéria, e aí vocês falam, e agora? Eu não sei. Então vocês fizeram 4 anos gastando e dando dinheiro para o Unisanta e viajaram, né? Ficavam no bar e não aprenderam nada. Então muitos profissionais agora vão sentir essa realidade que tantos os professores falaram com a gente nos 4 anos. E também, por exemplo, que nem você estava falando, né? Eu também acho que enquanto a gente está na graduação, a gente tem que aproveitar ao máximo, né, as oportunidades que aparecem. Talvez seja daí que eu tiro a energia que o professor Lozano perguntou, né? Porque eu quero aproveitar ao máximo tudo, por exemplo, eu quero vivenciar um pouquinho de tudo que eu tiver a oportunidade, para depois eu realmente saber e sentir o que eu gosto mais, né? E qual área eu quero seguir. Porque às vezes, por exemplo, vamos supor, eu não cheguei a. Um exemplo, né? Eu não cheguei a fazer um estágio em escola, porque eu acho que eu não gosto. Mas como que eu vou saber se eu não gosto se eu nunca fiz, né? E se por acaso eu não fizer, Verdade, e depois, quando eu tiver a oportunidade, eu descobrir que é aquilo que eu amo. Então, eu acho que tem que participar do máximo de coisas que puder. verdade. Ó, tivemos mais uma pergunta. Quais são as suas maiores inspirações no esporte? Aí a pessoa te manda um abraço. Um grande abraço. No esporte. Ah, eu não sei. Na verdade, eu acho que é minha mãe e meu pai, né? Porque foi a partir deles eu ingressei no esporte, fiz diversas atividades ao longo da minha vida. Acho que eu diria que é minha mãe e meu pai mesmo. Legal. A gente está chegando ao nosso final. Como você disse, não tem como ficar nervoso. Eu sempre falo pro pessoal, ai, tô nervoso, não sei o quê, primeira entrevista. Mas passa tão rápido que tem que não ficar olhando no relógio aqui, história, e acaba não gravando. Então, para deixar já, como eu falei pro professor Alexandre ontem e outros entrevistados, que a gente vai fazer uma segunda entrevista diretamente do nosso canal do YouTube, ao vivo, mas filmando você na sua rotina.
Eu não sei se eu vou conseguir ir em todos os seus estágios, mas o que der pra a gente conseguir, a gente fazer sua filmagem e ver como que é Tá. a rotina da Mariana no decorrer da sua vida como educadora física, tá bom? E já fazendo a última pergunta, qual mensagem você quer deixar para o pessoal que está vendo a nossa entrevista agora, nesse momento, que vai ver na prévia do Instagram pelo menos um dia e lá no canal do YouTube? Tá, a única coisa que eu queria falar, né, complementando aquilo que eu falei já, para seguir o seu coração, fazer o que você ama. Eu queria falar isso, na verdade, que cada um tem que fazer o que ama, independente da opinião dos outros. Você tem que seguir o seu coração, você tem que fazer com amor, colocar amor, passar amor para as outras pessoas. Que se for alguma coisa que realmente está no seu coração, não tem como dar errado. E por mais que várias pessoas te critiquem, que vão criticar, né? Que é muito mais fácil você ouvir críticas do que elogios, que você não saia do seu caminho e que você persista e tenha paciência, né? Porque com certeza leva um tempo, né? Até você conseguir mostrar o seu trabalho, ganhar o reconhecimento. Acho que é isso. Legal, bom. Bom, essa foi a nossa entrevista com a Mariana. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a todos que tiveram aí essa tarde, né? Deixaram um pouquinho dos seus afazeres para prestigiar a entrevista com a Mariana nesse sábado. E fica o meu abraço aí e o convite, né? Vamos ver o que a gente pode fazer na segunda entrevista aí, tá bom? Um Tá abraço, bom. valeu. Obrigada.